E assim sejamos todos bem-vindos mais uma vez à Casa do Caminho. Como disse a canção, hoje a nossa casa está em festa. Na realidade, todo dia é dia de festa. Só em aqui chegarmos já é motivo para comemorar. Fomos os escolhidos de Jesus para aqui estar na noite de hoje. Quantos gostariam, ou até mesmo precisariam, estar num ambiente como esse? Mas por motivos diversos, não puderam chegar. Mas aqui estamos nós, para pedir por eles também. Afinal de contas, Jesus nos disse que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em seu santíssimo nome, Ele aí estaria. E com essa certeza que Jesus está conosco, que os nossos amigos espirituais e o nosso querido e amado Bezerra está sempre a nos envolver e abençoar, é essa certeza de que não estamos sozinhos. E que mais uma vez vamos participar de um grande banquete. Mas tenhamos em mente, não viemos aqui só para pedir, só para receber, não. Nós também somos capazes de doar. E muito. E muitas vezes estamos doando sem mesmo perceber. Então vamos nos colocar em condições de receber aquilo que a gente necessita, mas também de doar para aqueles mais necessitados. E aí a gente vai desligar o celular, a gente vai desligar os pensamentos de tudo aquilo que nos aflige, que nos incomoda, né? Todos os nossos problemas lá de fora, porque afinal de contas, todos temos. Mas quando chegar lá fora, eles estarão lá, esperando por nós. Só que nós estaremos mais fortalecidos, né? Mais animados, mais envolvidos, iluminados. E aí o problema que poderia ser assim, muito grande, difícil solução, com certeza já será mais ameno. E aí então, vamos nos colocar em condições de aprender um pouquinho mais, porque este é o nosso propósito, o aprendizado. Só aprendendo é que podemos nos melhorar. E o aprendizado desta noite vem através do nosso irmão Jonatas, que é um trabalhador da União Espírita Humberto de Campos, lá em Rocha Miranda. Mais uma vez, ele nos dá o prazer da sua presença, o que já nos deixa honrados e agradecidos. E assim então, todo mundo harmonizado, sereno, tranquilo, dentro desta paz que envolve a todos nós, vamos ouvir a mensagem do dia do livro Vigiai e Orai, do nosso irmão Carlos de Barcelli, mensagem do nosso irmão José. Mais não do que sim. O não que escutas repetidas vezes ensina-te a discernir. Antes de algo negares ao próximo, pensarás no que te foi negado em idênticas circunstâncias. Sem sofrer o que outros sofrem, ninguém saberá o que se lhe passa no íntimo. Quem não sabe viver com o não saberá
o que fazer com o sim. Liberdade excessiva é sinônimo de vida fora da realidade. Quem não aprende a obedecer, quando contrariado, terá reação imprevisível. Irritação sistemática é doença na alma. Habitua-te a privar-te do que não seja necessário à tua paz. Cede nas questões que não te foram essenciais. Em favor de si mesmos, todos necessitam de mais não do que sim. E que Jesus nos abençoe. Vamos ouvir a mensagem da nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Envoltos nessas vibrações de paz, nós temos que agradecer ao Mestre da Vida por esta grande oportunidade de estarmos aqui unidos num só propósito, de educar os nossos sentimentos na senda do bem. E como nosso irmão José nos disse, Jesus nos ofertou a mensagem crística e Ele também nos proporcionou que, através do advento da verdade, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Que possamos, nesse momento, dissipar do nosso eu tudo aquilo que não nos faz bem, nos renovar no ideal da paz. E a paz, ela começa dentro de cada um de nós. Que a proposta crística seja um dínamo renovador a nos envolver na senda do bem. Que possamos nos reconciliar conosco mesmo e com as consciências com as quais nos encontramos conflitadas. O alfabeto divino nos propicia as bem-aventuranças e que saibamos agradecer ao nosso encontro com a luz. A nossa filiação divina em planeta Terra e a esse direcionamento fraterno na senda do bem. E é com grande alegria que, mais uma vez, temos aqui presente em nosso ponto de luz a consciência do nosso irmão Jonatas, que aceitou o nosso convite com carinho para que juntos, na bênção do aprendizado, possamos alimentar as nossas consciências no propósito da paz. E assim, recebendo um abraço paternal do apóstolo do bem e da paz e amigo dos humildes e dos enfermos, do nosso querido vovô Bezerra, sob as bênçãos de Deus, agradecemos a oportunidade do aprendizado ofertada a todos nós aqui presentes dos dois planos da vida. Que assim o seja. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Eu que agradeço a vocês pelo convite mais uma vez, a nossa querida Márcia, que pontualmente nos aciona e nos convida. Então é uma extrema satisfação estar com vocês aqui novamente, esse acolhimento, essa energia. E como o José comentou no início da sua preparação, é uma troca, é fato, é uma troca. Já passamos da época em que chegávamos aos templos religiosos somente na expectativa de receber, né? Que nós possamos pensar um pouco mais nessa troca de energias, nessa troca de vibrações, nessa troca de conhecimentos. Eu não vim aqui trazer nenhum tipo de aula, lição, eu não tenho essa capacidade, né? Não sou professor, não sou palestrante, eu sou um conversador. Eu gosto de conversar e, baseado no ponto proposto, no assunto proposto, a gente dá uma estudada, a gente dá uma analisada e comenta conforme a bagagem que a gente tem. E aí eu conto com a vibração de vocês, porque vocês já estão testando a paciência, já estão trabalhando a caridade de me ter aqui novamente e me escutar. José também comentou, eu pertenço à União Espírita Humberto de Campos, mas cabe a nós também fazer uma propagandazinha extra. A Humberto de Campos fica localizada na Rua das Ametistas, 178, Rocha Miranda, e eu não tenho intenção de roubar o público daqui, do grupo Espírita Casa do Caminho, mas
por que não fomentarmos essa integração, né? E aí vale informar que na próxima sexta-feira teremos também uma palestra lá. Aí eu só não sei como é que fica a questão de agendas, mas se não puderem comparecer presencialmente, depois deem uma olhada no canal de YouTube da Humberto de Campos, que é a União Espírita Humberto de Campos. Contaremos com Guilherme Luz, que falará sobre pluralidade das existências, tema também do Livro dos Espíritos. A gente está seguindo numa sequência aí das sextas com palestra. Existem reuniões de estudo sistematizado, mas uma vez, 2 vezes por mês a gente faz uma palestra às sextas-feiras. Desculpem a propaganda, mas a gente tem que propagar o que é bom, que nos faz bem. Agora, entrando no assunto em questão, que me foi sugerido pela Márcia, e prontamente aceito, e aí cabe uma coincidência, porque é o 2º ano seguido que, apesar, assim, eu não sou um especialista em Livro dos Espíritos, eu não tenho a capacidade de absorver absolutamente tudo que eu leio, então é fato que a gente não decora, né? Não é as obras, o Pentateuco, as obras, o que a gente lê não tem que ser decorado, tem que ser entendido, tem que ser refletido, tem que ser absorvido e a tentativa constante de ser vivido. Mas aí, curiosamente, pela 2ª vez, pelo 2º ano consecutivo, Márcia me propõe um tema que eu fico surpreso de olhar para ele e pensar assim, gente, eu não lembro desse assunto, eu não lembro de já ter estudado isso. Mas é impossível não ter passado pelo tema, porque nas reuniões de estudo sistematizado, desde a pré-mocidade, depois da mocidade e hoje, já na fase adulta, há alguns anos, nas reuniões públicas, nas reuniões de estudo, a gente começa o Livro dos Espíritos da introdução. Depois da introdução, a gente chega na pergunta número 1, ultrapassa as mais de 1000 perguntas, conclusão, depois a gente retorna tudo de novo e fica nesse processo cíclico, estudando o Livro dos Espíritos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No ano passado, era um ponto do Evangelho que falava sobre destinação da terra, causa das misérias humanas. Quantas vezes eu já li o Evangelho, já estudei o Evangelho com o povo lá da Humberto de Campos, e aí eu peguei esse ponto para bater um papo com vocês, eu falei, gente, eu não lembro disso, eu não lembro de ter. Então, o Grupo Espírita Casa do Caminho tem me propiciado uma redescoberta de determinados pontos que às vezes passam despercebidos e que a gente não lembra. Então, assim como vocês que vão me escutar por alguns minutos, e eu não falei com o José, perguntei o tempo e não cronometrei, olha isso. Eu devo ter gasto já uns 5 minutos aqui, pelo menos. O assunto de hoje é escolha das provas. Escolha das provas é um ponto que está no livro 2º do Livro dos Espíritos, que tem por título Mundo Espírita ou dos Espíritos, dentro do capítulo 6, Vida Espírita. Mas antes de entrar no assunto escolha das provas, cabe, pelo menos eu imagino que vale a pena, até porque existem algumas pessoas que talvez estejam aqui pela primeira vez, conforme a nossa companheira ali perguntou, eu vi um ou outro braço levantado. Existem aqueles, de repente, que já estiveram aqui outras vezes, ou em outras casas espíritas, mas de repente ainda não se aprofundaram nos conceitos doutrinários. Então, para sair já chegando e jogando em cima de vocês, algumas considerações ou observações em cima dessas perguntas do Livro dos Espíritos a respeito do tema escolha das provas, eu acho que vale a pena a gente lembrar de alguns pré-requisitos para chegar a esse ponto. Eu não vou fugir do tema, até porque esse tema, essa escolha das provas, ele é dividido em 20 perguntas. 20 perguntas de Kardec e 20 respostas dos Espíritos, né? Ele vai da pergunta 258 à pergunta 273. Se tiver um matemático aqui, vai dizer, Jonatas, 273 menos 258 não são 20, mas é porque existem alguns itens A ou B, porque Kardec perguntava, os Espíritos respondiam. Kardec, um questionador, um pesquisador, um estudioso, ele tinha sede por entender, por descobrir. Então, se tinha alguma resposta que os Espíritos davam, que não satisfazia, né? E sem vaidade, sem orgulho, mas realmente ele entendia, como codificador que estava iniciando um trabalho,
que faltava alguma coisa, ele fazia mais um adendo, uma pergunta em cima da anterior. E aí vocês vão observar, se a gente conseguir chegar a essas 20, que eu acho que pela minha enrolação não chegaremos, que em algum momento os espíritos respondem de forma mais extensa, porque vem a necessidade para tal. Em outros momentos eles são rápidos e rasteiros, muito sucintos, do tipo assim, passemos para o próximo assunto. Mas como eu comentei lá atrás, para a gente ter subsídio aqui para pensar do que se trata, escolha das provas. A gente parte do princípio de que, sendo a doutrina espírita uma religião, uma doutrina, uma filosofia, e muitas vezes uma ciência progressista, né, evolucionista, estamos fadados ao progresso. O progresso, progredir, evoluir, está dentro de uma das leis universais de Deus, dentre tantas outras. Então, fatalmente, existem escalas de evolução. Para essas escalas de evolução, existe uma distribuição de ambientes de acordo com as capacidades e evolução de cada um dos indivíduos, ou grupos de indivíduos. Não é à toa que lá atrás, ou há mais de 2000 anos atrás, o Cristo falava, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele queria dizer que existiam outros mundos além do qual a gente vive. É fato que a própria ciência confirma, apesar de ficar na dúvida se existe vida em outros mundos, e não é esse o assunto, é fato que no nosso sistema solar existem diversos outros planetas. E no âmbito mais espiritual da coisa, seria um desperdício Deus criar mundos não habitados. Então, uma coisa é a ciência ou o homem, através da sua limitação de querer precisar que para existir vida em outro mundo tem que ter as mesmas condições da Terra, para a gente dizer que não existe vida em outros mundos. Mas esse também não é o tema. Eu só estou levantando a lebre de que escolha das provas está atrelada à condição do planeta Terra, do mundo em que nós habitamos. Vou ousar perguntar, dentre as características dos mundos, se alguém aqui saberia dizer qual a característica do planeta Terra, do mundo ao qual nós pertencemos. O planeta Terra é um mundo de quê? Provas e expiações. Poxa, então a gente está muito bem encaminhado. Já que todo mundo, ou a grande maioria, atestou e afirmou que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, nós não estamos aqui a passeio. Nós não existimos e nem reencarnamos na Terra para passear. Eu tenho uma companheira, uma amiga de uma outra casa que uma vez, falando lá no Alberto de Campos, usou uma analogia muito interessante. Ela falou que quando a gente reencarna, a gente não vem com o passaporte, a gente reencarna com a carteira de trabalho. E o que isso deve querer dizer? Que nós não estamos turistando, nós não reencarnamos pura e simplesmente para curtir, para brincar, para nos divertir e esquecermos que somos espíritos imortais, que precisamos reencarnar para lapidar as arestas, para nos depurar, para nos tornar espíritos melhores e retornarmos ao mundo espiritual melhor. Poxa, Jonas, você está dizendo que não é para a gente sorrir, não é para a gente cantar, não é para a gente se divertir, não é isso. Mas é que quando a gente se envolve no corpo físico, quando a gente reencarna, a gente toma posse de um corpo de carne, a gente esquece, a gente perde a referência e a gente acaba invertendo um pouco as coisas muitas das vezes. Então a ideia desse assunto, escolha das provas, está muito atrelada a essa condição de que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, de que todos nós, espíritos, acreditando ou não, espíritas ou não, espiritualistas ou não, acreditando ou não em Deus e no progresso, em todas as outras coisas, retornamos ao mundo material para nos depurarmos. Essa é a missão individual de cada um de nós, nos tornar melhores. E dentro desse assunto da escolha das provas, já entendendo que atrelado a isso está a imortalidade da alma, está a reencarnação, eu vou trabalhar com uma expressão aqui em algum momento, porque no Livro dos Espíritos fala muito disso. Eu gostaria de saber se todos aqui entendem a palavra, ou sabem o que significa a palavra erraticidade. Alguém tem dúvida sobre o que seja erraticidade? É a vida do
É a vida no plano espiritual. É o intervalo, muito obrigado, querida. É o intervalo, é o estado do espírito desencarnado entre uma encarnação e uma outra encarnação, né? Então, quando eu estou sem o corpo físico, eu estou em estado de erraticidade. No Livro dos Espíritos é muito usada a expressão estado errante. E que quando eu era garoto, na pré-mocidade, alguém dizia assim: o que é o espírito errante? Aí é aquele que erra muito, é aquele que erra toda hora. Não, é o espírito nesse estado que a irmã comentou, o espírito em essência, sem um corpo físico. Então não estranhem se em algum momento eu tocar no termo erraticidade ou estado errante, e aí vocês já sabem, lembram e tudo mais. Porque a pergunta 258 fala exato, já começa assim. No estado errante, aí eu risquei e botei: na erraticidade, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que acontecerão durante a vida. Ou seja, a pergunta quer dizer, se estando no mundo espiritual, me preparando para o retorno ao corpo físico, usufruindo da misericórdia divina e podendo retornar à matéria, tem o espírito consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a vida dele toda? O que vocês acham? Não, né? Os espíritos respondem que ele próprio escolhe o gênero das provas que ele quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Existem duas considerações a fazer em cima dessa resposta dos espíritos, porque a gente está se pautando a ideia de que, exatamente porque existem gradações, né, níveis de evolutivos, alguns podem mais que outros. Mas não é porque é amigo do José, não. Não é porque frequenta o grupo espírita Casa do Caminho. Não é porque sequer é cristão. Não é porque é espírita ou acredita na imortalidade da alma, reencarnação. A lei de Deus trabalha com meritocracia. O que é meritocracia? Nós somos o que somos e o que fazemos. Então, não é favor, não é preferência, não é escolha. Um ponto positivo, assim, para mim, fundamental na doutrina espírita, é que não existe a aleatoriedade. Nós não estamos num tabuleiro, não é uma roleta, não são cartas. Todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, pela nossa própria caminhada, pelo nosso próprio progresso. Lembra que na resposta dos espíritos é mencionado, os espíritos respondem, olha isso, que o próprio espírito escolhe o gênero de provas. Gênero de provas não é a prova, é o tipo. Mais para frente a gente vai entender o que quer dizer esse gênero, como é que procede essa escolha. E ele reforça que é nisso que consiste o livre-arbítrio. Lembra que eu falei que o progresso é uma lei natural? Ou seja, quando eu também disser lei natural, é lei divina, é lei de Deus. O livre-arbítrio também é lei natural, está dentro da lei de liberdade. Então nós temos, por misericórdia divina, uma vez que somos seres inteligentes, espíritos que somos, a capacidade de pensar e de fazer escolhas. Só que, se o progresso é uma lei, a liberdade é outra lei, ação e reação ou causa e efeito também é uma lei. E o que quer dizer é que essa causa e efeito, essa ação e reação, são as consequências atreladas às escolhas feitas. Então, num primeiro momento, eu tenho a liberdade de fazer escolhas, mas para toda escolha feita, há uma consequência. Alguém tem dúvida disso? Isso é muito claro. E isso das esferas menores às maiores. Isso dos níveis evolutivos menores aos maiores. E isso dá para nós refletirmos em cima da própria matéria. A gente pode usar em alguns momentos exemplos materiais ou humanos, estando nós encarnados, para entender isso mais facilmente. Porque a gente está o tempo inteiro fazendo escolhas, meus irmãos, ou não estamos? Claro que estamos.
Hoje tem um jogaço do Flamengo contra o grande Maringá. É Maringá. Eu não estou brincando, não. Eu torço para o Flamengo. É uma falha minha ainda, humana. Mas eu torço para o Flamengo. Eu nem pensei nesse jogo, porque há mais de um mês atrás, a Márcia me fez um convite. Então, eu já tinha um compromisso assumido. Então, eu pensei, eu não tenho conversa. Mas eu fico feliz de estar aqui falando com vocês e ver um companheiro ali com a camisa do Flamengo, que podia estar lá esperando na concentração o jogo dele acontecer, mas ele está aqui com a gente. E depois ele vai poder ver, morando aqui perto, consegue ver metade do primeiro tempo, o segundo tempo, o VT e torcendo, né, meu irmão? Para que ele reverta esse quadro. Mas não são escolhas, porque existem diversos indivíduos que estão envolvidos com as questões materiais e esquecem que são espíritos e vivem fazendo escolhas a partir desse momento. Ah, Jonas, o que você está querendo dizer? A gente faz escolha o tempo todo, não é verdade? Por quê? Eu vou perguntar, José, você gosta de sorvete? Você gosta de sorvete? Gosta. Se eu te dou a opção de escolher entre chocolate e morango, qual que você prefere? Não, meu irmão, desculpe. Eu sou meio pão duro, mas no final das contas nem sou eu que vou pagar. Márcia falou que a gente só pode pegar um sabor. Não dá para ser guloso. Chocolate ou morango? Chocolate. Aí eu escolho morango. Eu vou ficar no sorvete de morango, porque a Márcia não vai pagar para mim 2 bolas. Eu só posso tomar o de morango. E você só pode tomar o de chocolate. E nós dois, cada um tomando o seu sabor de sorvete, olhando para o sorvete do outro, pensando, cara, eu tenho certeza que o dele é mais gostoso. Não são escolhas? Eu fiz uma brincadeira, uma alusão a uma coisa assim tão pequena, porque as crianças também passam por isso em níveis. E a gente não pode esquecer que essas crianças são espíritos imortais, assim como nós, que momentaneamente estão num contexto infantil e que todos nós que aqui estamos também passamos. E se a gente rememora, a gente lembra um pouco do nosso passado, nós em cada fase da vida nos deparamos com determinadas situações que tínhamos que fazer escolhas. Só que quando eu faço a escolha por um caminho, eu deixo o outro de lado. E para cada uma dessas escolhas existem consequências. Se a escolha é boa, a consequência é boa. Se a escolha é ruim, a consequência é ruim. Então, meus irmãos, dentro desse contexto de que é possível ao espírito, na erraticidade, escolher a prova, dentro da sua capacidade, da permissão divina, pode vir a acontecer, mas ele não escolhe a prova. Ele não decide se ele vai sofrer torcendo pelo Flamengo ou pelo Vasco da Gama. Ele não escolhe se ele vai morar aqui é Vila da Penha, ou se ele vai morar, sei lá, no Japão. Necessariamente são detalhes, mas as escolhas que a gente faz já estão sendo trabalhadas, elaboradas e vivenciadas. Porque a gente também vive, quando encarnado, muitas consequências dessa vida, dessa prática. Então, o livre-arbítrio é muito importante. A gente precisa entender que, querendo ou não... Ah, Jonas, eu fico nervoso quando eu tenho que escolher. É melhor eu não escolher sabor nenhum. Márcia, a umidade de sorvete de chocolate ou de morango, eu prefiro para não... Então, corre o risco de quem está dando sorvete pensar, se ele não escolher um sabor, ele não quer. E aí ele não toma nem morango, nem chocolate. Então ele não toma sorvete. E a gente pensa que quando a gente não faz escolhas, a gente está evitando o erro. Não, a gente também está errando. Porque nós já somos capazes de fazer melhores escolhas. E não fazer o bem já é um mal. Né? Pergunta 258A. Como eu disse lá atrás... Kardec não se contentava fácil com as respostas. Então ele pergunta, não é Deus que lhe impõe as atribulações da vida como castigo? Kardec pergunta, baseado nisso que vocês disseram. Então não é Deus quem impõe as tribulações, ou melhor, as dificuldades, os reveses na vida do espírito como castigo?
Aí eu pergunto a vocês, Deus castiga? Não, gente. Deus não castiga. Já passamos dessa etapa há mais de 2000 anos atrás. Na época de Moisés, houve a necessidade de Moisés, junto com os 10 mandamentos, trazer as leis mosaicas para tentar fazer o povo hebreu ali ficar um pouco mais na linha. Então houve uma mistura, uma confusãozinha ali do que era a lei de Deus e o que era a lei humana. E por isso entendeu-se que Deus era um Deus de castigo. Mas Jesus veio há mais de 2023 anos atrás para esclarecer que Deus é Pai. E Pai não castiga. Aí alguns podem dizer, Jonatas, eu sou pai, mas eu castigo em casa. Duvido que vocês digam. Porque se alguém disser que vocês castigam, vocês dizem que não. Vocês educam. Então, se o pai humano faz o que pode, faz o seu melhor, apesar das suas dificuldades, das suas imperfeições, para educar, mesmo quando ele dá uma travada, por que Deus castiga? Lá atrás também eu comentei que uma das características que mais me chamam a atenção na doutrina espírita é esse senso de responsabilidade. Graças à imortalidade da alma, à ideia da reencarnação, o livre-arbítrio para fazer escolhas e entender a lei de causa e efeito, ou ação e reação. As coisas que me afligem, as coisas que acontecem, não são culpa de Deus. Diga-se passagem, eu tinha posto uma consideração bem mais lá para frente, mas essa pergunta, esse assunto, puxa o assunto também, que é o capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sugiro a vocês que peguem, que leiam, que além das palestras aqui, dos estudos, leiam. E eu vou ser muito sincero, morador do mundo de provas e expiações planeta Terra, Brasil, Rio de Janeiro, norte da cidade do Rio de Janeiro, eu amo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Estamos há meses a fio no Alberto de Campos, toda segunda-feira, estudando esse capítulo, lição após lição, e eu vou ser sincero, meus irmãos, em média aí de 3 anos e meio à frente, nós retornaremos a esse ponto, que é mais ou menos o tempo que leva para a gente semanalmente estudar a obra, o Evangelho. Foi um cálculo lá que uma vez meu pai fez, e meio que bate. Cada 3 anos e meio, a gente recomeça o livro, porque ele é um manual de como começar a refletir e entender sobre o que é viver, o que é ser um espírito no mundo de provas e expiações, em que nós não somos perfeitos, em que o vizinho, as pessoas do lado não são perfeitas, em que estamos todos aqui, apesar das nossas mazelas e dificuldades, tentando aprender a ser melhores, em que os revés acontecem, as dificuldades acontecem, o puxão do tapete acontece, e que graças à misericórdia divina, graças hoje ao estudo da doutrina espírita, eu começo a entender que eu não tenho mais que culpar ninguém, porque não existe culpado, nunca existiu culpado. Antigamente eu culpava a Deus, depois eu substituí o termo culpa, eu responsabilizava a Deus, mas a doutrina espírita, através da ideia da imortalidade da alma, reencarnação, evolução, livre-arbítrio, ação e reação, eu entendi que não o culpado, o responsável pelas minhas dificuldades, pelos meus tropeços, sou eu. E meus amigos, desculpem, se estamos todos aqui reunidos, se estou eu aqui à frente falando, e vocês aqui comigo escutando, eu acho que a gente está no mesmo barco. Então, Deus não nos castiga. Nós estamos vivendo o que é necessário para o nosso progresso. Como assim, Jonatas? Escolhas que sim, graças também a uma lição dentro do capítulo 5, esquecimento do passado, a gente não lembra. Mas se a gente está começando a trabalhar na nossa cabeça que nós somos seres imortais, que já vivemos outras vidas, e se a gente faz o que Santo Agostinho sugeria lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que não é o que a gente vai estudar hoje, mas que ele fala, conhece-te a ti mesmo, façamos a reflexão individual, ninguém tem que falar nada para mim, ninguém tem que falar nada, não precisa, eu não vou olhar para os rostos para ver se eu pesquei alguma coisa, mas reflitamos, olhemos para dentro de nós mesmos,
e reflitemos assim: como é que eu fico quando eu me aborreço? Como é que eu ajo quando eu estou com fome? Como é que eu lido com a criança que não para de berrar, com o vizinho que não para de gritar, com a esposa, o esposo, o irmão, a irmã, a mãe, que vive me contrariando, que vive me incomodando, quando eu estou com aquela enxaqueca? É só a gente refletir. Nós somos bonzinhos assim? É uma reflexão que cada um de nós temos que fazer. Ninguém tem que dizer para mim, eu não tenho que dizer para vocês. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, naquele momento assim de frustração, de aborrecimento, em que eu não levei em consideração, ou que eu ainda não te ainda, gente, a partir de hoje a gente já não pode nem mais fazer isso, porque depois da lição de preparação que o José leu para a gente, da importância do não, as coisas não são por acaso. Quem aqui não diz não para um filho? Quem aqui não diz não para um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, que às vezes está caminhando para uma situação equivocada e quer a nossa ajuda só para dar aquele empurrãozinho assim no despenhadeiro? O não, muitas das vezes, faz bem. Uma coisa que eu lembro de criança, ter ouvido meu pai falar, não para mim, mas para algum grupo de amigos, em relação à educação infantil. E meu pai não é nenhum pedagogo, não é nenhum professor, não teve que lidar com o processo de paternidade ao longo do caminho, de que ele precisava dizer não para mim, ele preferia dizer mais não do que sim, para que eu valorizasse o sim, para que eu tivesse mais entendimento do poder, da responsabilidade, do valor desse sim. E vocês analisem, vocês que têm filhos, que têm netos, que têm crianças próximas, criança que não recebe não, que é sim o tempo todo, fica mais difícil. Cresce um adulto que não está habituado a lidar com frustração, que não entende que as dificuldades existem, que faz parte do processo educativo os reveses, de que as coisas não têm que dar certo o tempo todo. Claro que a gente espera o melhor, mas a gente precisa se fortalecer, como ele disse, para quando a gente voltar para casa, sair daqui, chegar e lidar com o problema, já olhar para o problema de uma forma diferente. Porque as dificuldades também são diferentes das que a gente teve. A gente já passou por fases da vida em que a gente se deparou com determinada adversidade que parecia a maior do mundo, o pior problema do mundo. Meu pai, eu não sei como eu resolvo isso. E a gente perdia o sono, perdia o apetite, se aborrecia, brigava com o esposo, com esposa, com filho, com colega, com pai, mãe. E em dado momento alguma coisa ali acontecia, a gente resolvia o problema se resolvia sozinho. E aí o que acontecia? A gente andava alguns passos e se deparava com o quê? Com outro problema. Os problemas, as dificuldades estão aí para serem superadas. Meu pai tem uma frase que todo problema tem solução. Como assim todo problema tem solução? E o problema que não tem solução, ou seja, já não é todo, mas o problema que não tem solução, solucionado está. Como assim? Isso está dentro do processo de aprendizado. Eu não vou conseguir reproduzir a frase dos Alcoólicos Anônimos, mas é muito interessante que eles falam, eu não vou conseguir falar não, mas é mais ou menos, eles dividem em 3 tópicos. Um que tem a sabedoria para solucionar, Oi? Resolver. E sabedoria para diferenciar um do outro. Ah, garota, obrigado. 3 situações, gente, mas o lema dos Alcoólicos Anônimos serve para todo mundo e para tudo. Porque a gente está falando de problemas. O que está no meu controle resolver, que eu tenha sabedoria de resolver. O que não está no meu controle resolver, que eu tenha coragem de lidar, que eu tenha coragem de buscar a resignação que precisa, eu estou sendo testado. E que eu tenha o entendimento de identificar qual dos dois é o problema para resolver. Só que a gente tropeça, a gente escorrega, a gente fica tão tonto que não para fazer essa reflexão. Mas Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, nós somos capazes. Pergunta 259.
Ah, não, tinha aqui dentro desse... Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo. Deus não castiga, eu falei pra caramba. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que acontece está dentro da permissão de Deus. Mas não é Deus que fica ali em cima, rindo ou chorando ou roendo unha. Ai, aconteceu. Ai, aconteceu, a Márcia fez. Nossa, não. Deus criou leis perfeitas. Também é também é um ponto do próprio capítulo 5 do Evangelho. A lei de Deus não erra. Se Deus é perfeito, é onisciente, é onipresente, suas leis também são perfeitas. Então a dificuldade nossa muitas vezes é não entender o propósito, o contexto, mas que a gente pare de dizer, fizeram errado. Deus me jogou na terra errado, não, meu pai e minha mãe não devia ser esse, essa esposa aqui que apareceu no meu caminho e que eu casei com muito bom grado, não deveria ter aparecido, tinha que ser outra situação, os meus filhos não eram para... Gente, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, mesmo que a gente não entenda. E dentre as leis de Deus, eu já falei, o livre-arbítrio, causa e efeito, as consequências. Na pergunta 259... Se o Espírito pode escolher o gênero de provas, viu? Ele já está aqui. Se o Espírito pode escolher o gênero e não as provas que deve suportar, podemos entender que todas as dificuldades da vida foram previstas e escolhidas por nós? Não, gente, não. Os Espíritos dizem que todas não é a palavra e não podemos escolher ou prever tudo o que acontece. Eles reforçam que escolhemos o gênero das provas. Os detalhes são as consequências da nossa posição e, frequentemente, das nossas ações. Então, é possível que, através de escolhas feitas, comece a se imaginar o que pode ocasionar. Isso acontece no mundo material, gente. É um pai, é uma mãe, é um irmão, um avô, avó, uma pessoa um pouco mais madura, vendo alguém mais jovem, decidindo e fazendo as suas escolhas. A gente consegue presumir qual será o resultado diante da forma como o indivíduo se comporta, diante da forma como a gente vive a nossa existência. Eu preciso ser um gênio para imaginar que, comendo muito mal, muito doce, muita fritura, muito embutido, muita gordura, consumindo muito álcool, eu não teria um problema cardíaco, gástrico, entre outros mais. É difícil presumir que se eu fumo... Não são críticas, tá, meus irmãos? É uma análise que a gente está fazendo. Se eu fumo, 10 maços de cigarro por dia, eu não estou impactando o meu organismo com isso? É difícil presumir que se eu estou sempre atrasado, eu não me programo, não me planejo, estou sempre correndo, estou sempre atrasado, eu não posso me envolver num acidente, porque eu tenho um compromisso do outro lado da cidade, e que a gente mora no Rio de Janeiro, onde tem trânsito, onde tem chuva, onde tem buraco. Então, mais ou menos, é esse contexto, essa ideia do gênero baseado em escolhas que os espíritos reforçam. Na pergunta 260... Como o espírito pode querer nascer entre pessoas más? É uma pergunta de Kardec. Como o espírito pode querer nascer entre pessoas más? Os espíritos respondem, essa é uma daquelas respostas bem rápidas. É necessário que sejamos testados. Precisamos nascer num meio onde possamos suportar as provas que pedimos. Então, esse pedido, esse desejo, está mais de acordo com a caminhada que a gente vem trilhando do que propriamente no mundo espiritual a gente pensar e falar, não, eu quero me envolver. É claro que pode acontecer, até o livro está propondo essa análise. Uma coisa que eu tinha que falar lá na frente, pelo menos eu pensei que deveria falar na frente e não falei, por que será que a gente está vendo um estudo dentro dessa obra tão importante que fala sobre escolha de provas? Lembra quando a gente falou da erraticidade, do estado do espírito entre uma encarnação e outra? A gente está vivendo, não está? A gente está aqui encarnado agora. E está seguindo com a nossa existência. Alguns
estão pensando, não, estão lembrando que somos espíritos imortais, temos os compromissos assumidos materialmente, temos trabalho, família, educação e tudo mais, religiosidade. Mas existem aqueles que, e também não é julgamento, e não quer dizer que porque a gente está aqui, não está aprontando agora lá fora, nós estamos muito bem, porque não é assim que funciona, né? É o trabalho constante, é o alinhar o que eu acredito e a minha vivência, não é só dizer, eu levantar uma bandeira, eu pertenço a Humberto de Campos, nascido e criado no centro, 42 anos e estou garantido. Não é isso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então não é isso que eu quero dizer. Mas se eu vivo a minha existência esquecendo que eu sou imortal e que eu vim aqui para progredir, mas eu estou envolvido com os compromissos, com as questões, com a superficialidade da vida material. Quando eu retorno ao mundo espiritual, ou seja, quando o meu corpo morre, eu desencarno, possivelmente precisarei de um tempo de refazimento, né, para me recuperar entre essa variação de ambiente, mas dado o momento certo, e não tem um tempo determinado, quando tiverem que preparar, assim, prepara esse cara aí, que ele está devendo, ele vai ter que voltar. Eu imagino que seja apresentado um dossiê. Hoje, na tecnologia, se tem aqui, imagina lá, um vídeo. Na época do Faustão já tinha arquivo confidencial, não é verdade? Eu imagino que seja apresentado um desses para a gente no mundo espiritual. E fala aqui, Jonatas, hoje Jonatas, né? Ontem Jonatas, você se comprometeu com isso. Você falou que ia fazer assim, assim, assado. Você disse que ia fazer e acontecer, você ia arrebentar. Mas no final das contas, meu irmão, você só fez isso aqui. A lista de coisas que eu me comprometi que eu ia fazer batiam no teto. Mas o que eu fiz, na verdade, foi isso aqui, que é dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença. Foi assim que eu vivi minha existência. Ponto. Nesse choque de realidade, muito provavelmente na erradicidade, no mundo espiritual, eu vou querer compensar. Então eu vou fazer todo tipo de promessa. Eu vou dizer, não, me dá isso, me dá aquilo, quando eu voltar, sabe? Então por isso que a gente está estudando esse assunto, escolha das provas. Porque muitas das vezes, no mundo espiritual, ciente daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente já podia estar fazendo, e da potência do ser humano, porque nós somos seres inteligentes. Meu pai mesmo diz, já ouvi de professor, Jonatas, você é inteligente, só que você é bem preguiçoso. Quem nunca ouviu ou quem nunca disse, pode ter professor aqui, né? E às vezes a gente precisa dessa chacoalhada. Como é que pode? Você consegue decorar todo... Para aqueles que gostam de novela, você sabe, com o canal Viva hoje aí na TV, você sabe o nome de todos os personagens, você sabe o nome dos atores, você sabe da ficha técnica, você lembra de todas as músicas dessas novelas antigas, mas você não consegue lembrar que, você tem que agradecer quando alguém te faz alguma coisa, que você tem que ser mais gentil, que você tem que ser mais educado, que você é um ser imortal que retornou ao mundo material para evoluir. Você esqueceu tudo isso? Então é preguiça. A gente foca na coisa errada. Então, esse contexto das escolhas das provas está atrelado a isso, que pode ser dada a nós a possibilidade de fazer escolhas em relação ao gênero, mas a gente já está fazendo escolha aqui e agora. Essas escolhas estão atreladas à forma como eu estou conduzindo a minha existência, e a gente não lembra disso. Aí tem uma pergunta muito interessante, depois da resposta do... eu não li a resposta. Como o espírito pode querer nascer entre pessoas mais? É necessário que sejamos testados. Precisamos nascer num meio onde possamos suportar a prova que pedimos. Então, para o espírito imperfeito, no mundo de provas e expiações que eu sou, eu preciso lidar com espíritos imperfeitos de provas e expiações. A gente precisa tritar. Esse é o significado do contexto de reencarnar. Porque alguns poderiam perguntar, por que a gente não fica só na vida espiritual e evolui? Porque a gente precisa desse atrito, a gente precisa desse contexto, a gente precisa do esquecimento do passado, a gente precisa lidar com pessoas que talvez a gente tenha diferenças lá atrás, mas não lembre para poder corrigir, aparar essas arestas. No mundo espiritual, nas nossas condições somente, a gente não teria condição. Então, por isso, a gente precisa reencarnar. Então, por isso, a gente precisa estar aqui. E aí, por isso, a gente precisa lidar com espíritos nas mesmas condições. Porque senão a gente não evolui. A gente diz assim,
Ai, Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá paciência. Aí sai de casa de manhã, na prece, né? Quando ora, Senhor, me dá paciência. Aí sai de casa, vai pegar o ônibus cheio. Ou melhor, não vai pegar o ônibus, porque o ônibus ainda não passou, você está no ponto, ó. E nada do ônibus vir. Aí quando o ônibus vem, você tem que correr atrás do ônibus, porque o ônibus não parou no lugar certo, você tem que correr com mais pessoas, parece que é uma maratona. E aí, quando vocês conseguem entrar num ônibus, meio que driblando as leis da física, praticamente ocupando o mesmo lugar no espaço dentro do transporte público, você está ali fazendo o quê? Você está tendo a oportunidade de quê? De trabalhar o quê? A paciência. Aí você chega no destino, vai ao banco e chega lá, tem fila. Você está tendo a oportunidade de trabalhar a paciência. Aí você chega no trabalho e, por causa do problema do ônibus, você já chegou atrasado. Aí você já ouve piada do chefe. Aí você tem que trabalhar o quê? A paciência. E aí você tem aquele cliente que tá, sabe? Mal você sentou, o telefone já tocou e o problema já aconteceu. Parece que o cara estava desde ontem esperando você chegar para poder resolver um problema. E é assim o nosso dia, os nossos dias, e a gente está o tempo inteiro sendo testado. Só que paciência não é um drops, não é uma caixa, não é um pacote. Tolerância, sabe? Humildade, as virtudes, elas não são uma injeção. Eu estou precisando agora, espero que vocês já tenham tomado, vacina, o reforço do Covid. Não é uma vacina, assim como a da gripe, não é uma injeção que alguém aplica em mim, pronto, agora eu sou paciente. Isso é conquista. E a gente precisa reencarnar no mundo em que estamos para trabalhar isso, para atritar e construir e conquistar. E isso já é um trabalho relacionado às escolhas que nós fazemos. Depois dessa pergunta, Kardec pergunta, 260A, se não houvesse pessoas más na Terra, o espírito não poderia encontrar meio necessário a certas provas? Aí os espíritos fazem, eu imagino que até meio que em tom de sorriso, eles devem ter dito assim, precisaríamos lamentar isso? Que não existissem pessoas más na Terra? Não seria maravilhoso que não existissem pessoas más na Terra? Não seria maravilhoso que eu já não contribuísse negativamente para que a Terra fosse um mundo de provas e expiações e que, pelo contrário, cada um de nós nos esforçássemos cada vez mais para fazer com que esse mundo melhore? Porque a gente quer um mundo melhor, a gente quer um mundo mais amoroso, mais fraterno, mas a gente não pode mudar o mundo. A gente não pode mudar o companheiro que está do lado, a gente não consegue mudar filho. A gente não tem esse poder, nós não podemos desejar essa audácia, nós podemos ser pretensiosos. Nós temos poder para mudar um indivíduo, só um. E não adianta... Que, querida? Que bom, porque você falou você. Eu percebi que você falou você. Não, é isso aí, garota. Nós temos o poder de mudar a nós mesmos, porque a gente não pode escolher não. Se alguém perguntasse para você assim, vem cá, você quer mudar você ou quer mudar uma outra pessoa do teu gosto? O que a gente faria? Não sei, né? Não sei se a gente ia querer mudar a gente, porque a gente acha que está tudo bem, mas o poder que nós temos é para mudar nós. E se nós tivermos essa preocupação, se nós tivermos esse compromisso, se for um acordo feito entre todos nós, cara, a gente vai fazer a diferença. A gente vai fazer esse mundo melhorar. Esse é o contexto. Na pergunta 261, é perguntado por Kardec, devemos experimentar todos os gêneros de tentações? Do tipo assim, nós precisamos passar por todos nós pelas mesmas tentações, pelas mesmas dificuldades? Não, gente. Isso aqui não é um jogo. Isso aqui não é não é um jogo de cartas marcadas. Nós somos seres independentes, nós somos seres individuais. Cada um de nós somos um indivíduo. Somos todos iguais perante Deus, perante a lei, somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, mas somos individualidades com bagagens diferentes, com percepções diferentes, com caminhadas diferentes, e isso faz toda a diferença. Então, as escolhas que eu faço hoje vão me gerar consequências diferentes. A gente pode estar numa mesma situação, gente. Faz lembrar, olha que situação, os discípulos caminhando com o Mestre, com Jesus,
E aí eles olham e ficam meio assim chocados, porque eles veem o cadáver de um cavalo morto em decomposição, já os pássaros ali, abutres, eu não me lembro qual era a espécie do pássaro propriamente dita, mas já ali um processo, né, natural, orgânico. E os discípulos, eles ficam chocados, eles ficam, nossa, mas caramba, que feio, e ele está ali, morto, e ninguém tirou da estrada. E Jesus só olha e diz assim, que belos dentes ele tinha. Isso quer dizer que Jesus era um alienado? Com essa lição, essa parábola, quer dizer que, nossa, Jesus... Gente, é perspectiva. Podemos ver uma mesma situação e ver a coisa de forma diferente. É tentar extrair das dificuldades um aprendizado. É tentar extrair das adversidades um aprendizado. A gente deveria ser um pouco mais otimista. A doutrina espírita nos propicia isso. É um exercício diário que precisa ser feito. A gente precisa ver as coisas por uma outra perspectiva. Então, se as caminhadas, os reveses são diferentes, porque as escolhas são diferentes e partem de indivíduos diferentes, nós temos o poder de tirar proveito de determinadas situações. Vou apelar para os Alcoólicos Anônimos de novo. Aquela meta do mais 24 horas. Gente, é um outro lema que vale para qualquer coisa na nossa existência. Ai, meu pai, me ajuda a passar mais 24 horas sem falar mal do meu vizinho. Só por hoje. Mas o só por hoje, minha irmã, é amanhã virar e pensar só por hoje de novo, hein? Porque tem uma que fala, só por hoje. Aí amanhã, não, já fiz ontem. Mas você está certíssima. E que a gente venha trabalhar em cima disso, meus irmãos. Que hoje, pelo menos no dia de hoje, para agora, eu não fale palavrão. Ou eu coma menos, ou eu beba menos café, ou eu seja menos grosseiro, ou eu seja menos negativo, ou eu jogue os meus problemas em cima dos meus amores, das pessoas que gostam de mim, das pessoas que também têm problemas. Mais de 24 horas. Isso é tão importante, meus irmãos, porque nós precisamos começar de um jeito ou de outro. Eu não vou pensar que vou sair daqui hoje, quarta-feira à noite, e vou dormir, chegar em casa e dormir, e acordar um Bezerra de Menezes, um Gandhi, um Chico Xavier. Isso é impossível, gente. Eu não sou capaz disso. Mas eu vim com o compromisso, a escolha da prova, de chegar aqui e trabalhar o máximo que eu puder para retornar ao mundo espiritual melhor do que eu cheguei. Eu posso não lembrar disso, mas foi o que aconteceu. Esse estudo traz essa reflexão. Ponto interessante. Eu já desisti das 20 perguntas, tá, meus irmãos? Daqui a pouco, horário história, e a gente vai parar onde tiver que parar, e aí fica a sugestão, a súplica, e aí, se vocês quiserem, o compromisso de vocês, depois correr atrás do Livro dos Espíritos e dar sequência no estudo, porque isso aqui é muito importante. Ah, João, mas eu não tenho livro. Hoje em dia, com acesso, se procurar no Google, o Livro dos Espíritos, você arruma ele em PDF e coloca no celular. Ah, mas a letra é pequena. Mas você, na hora de ficar lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, você lê a letra pequena, 2, 3 horas da madrugada, com aquela luz. Na hora de ler o PDF do Livro do Espírito também dá, meus irmãos. Dá até para dar um zoomzinho assim, ó, zoom. E não tem pressa para terminar. Oi? Olha só, audiobook, legal, mas não ouve o audiobook deitado na cama não, senão vai embora. Viu? A gente dorme. Mas a irmã lhe lembrou, dá para ouvir o Livro dos Espíritos no trajeto do trabalho para casa, da casa para o trabalho, olha que legal. Mas ainda assim, com o audiobook, meus irmãos, vamos incentivar a leitura. Vamos ler livros. É importante. Mas o audiobook também é muito legal. Como pode o Espírito? Essa pergunta é muito boa. Como pode o Espírito? Essa é 262. Como pode o Espírito, que em sua origem é simples e ignorante, todo ser criado por Deus, num primeiro momento, é criado simples e ignorante. Com as encarnações sucessivas, ele se desenvolve a ponto de tornar-se um espírito inteligente. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha?
Como é que pode um espírito, vamos pensar um espírito bem verdinho ali, pá, saiu do princípio inteligente e virou espírito pela primeira vez. Como é que pode esse espírito, sem bagagem, sem experiência, sem conhecimento de fato, para saber fazer escolhas, pode fazer escolhas e ser responsabilizado pelas escolhas feitas? Como é que pode isso? Kardec era danado. E aí eu dei um spoiler minutos atrás. Eu dei um spoiler para isso. Eu estou falando sem microfone, né? É a força do hábito. A comparação com as crianças. Lá atrás, eu me sabotando, lembrei que a gente faz escolhas desde sempre. E que, de acordo com a nossa idade, com a nossa madureza material, o nível de dificuldade, de entendimento para as escolhas torna-se outro. E nesse fato, automaticamente, as consequências para as escolhas feitas também têm essa variação. Lembra do a quem muito é dado, a muito será cobrado? Então, para esses espíritos ainda sem experiências, assim como acontece com as crianças, a lei de Deus nos propicia caminhos, sabe? Que podem nos ajudar. Tem o processo ainda, sim, da dor, do tropeço, né? Da dor de aprendizado, mas, assim como na infância humana, nos são colocadas situações que podem nos auxiliar a fazer aquelas primeiras escolhas. Afinal de contas, se a gente pensa um pouco em história lá, e eu não sou nenhum especialista, mas assim, de forma bem básica, como é que a gente chegou no século XXI com os imóveis, as casas, os prédios do jeito que estão? A gente, no primeiro momento, viveu nas cavernas. Mas como é que o homem passou a viver nas cavernas? Por causa das dificuldades, ele dormia ao relento. Aí veio o frio, ele precisava se alimentar, ele caça, ele abate um animal, ele está com frio, ele passou a entender que a pele, o pelo do animal poderia esquentar ele, e aí ele começou a se vestir, se cobrir. Antes andava nu. Aí ele dormia era uma analogia que meu pai gostava de fazer. Aí ele dormia ao relento, assim, no baixo. Aí apareceu um animal, um predador, ataca ele, correu dali, ele já se pensa assim, não, sabe uma coisa, eu vou dormir num lugar mais alto. Aí ele foi para uma árvore. Aí ele trepou numa árvore, num galho fino, o galho quebrou, ele caiu, bateu com a cabeça, e rapaz, eu preciso subir num galho mais resistente, que aguente mais meu peso. Aí fez assim, em dado momento, não sei, um animal que consegue subir na árvore me atacou ali também, aí ele já sai da árvore, ele vai para uma caverna. E assim a gente foi se desenvolvendo. Tomou jeito. E não é assim? E se a gente analisar, nós que aqui estamos, quantos movimentos progressivos nós não vimos ao longo do tempo? Estava conversando com a minha esposa hoje. Eu estou com 42 anos. E é engraçado o quanto que avançou ao longo da minha existência nessa condição, agora, de Jonatas, a tecnologia, os recursos. Os mais velhos que eu, um pouco, viram até coisas anteriores, mas, gente, na grande maioria, nós que estamos aqui, eu acho que, não sei, deve ter uma ou outra exceção. Nós vivemos uma época em que não tinha telefone com facilidade. Nós vivemos uma época que celular não existia. Telefone móvel era impossível. Quando chegou o telefone dentro de uma casa, nossa! É tão engraçado que depois do telefone móvel, ninguém mais tem telefone em casa. Mas olha as inversões em que a gente precisava, sei lá, para poder matar a saudade de alguém, era uma ligação, e aquela ligação para interurbano era caro. A gente precisou ligar de orelhão, que se existe a coisa de museu na rua, com ficha, a amiga ali já se entregou. Ficha. Depois virou cartão, nossa, estou tirando onda, eu tenho um cartão aqui com X unidades. E hoje os orelhões não servem para nada. Se apresenta um telefone de discar para uma criança, ela olha e fala assim, como é que isso funciona? O que é isso, mamãe, vovó, titio? O que é isso? É um telefone, eu não acredito. E aí fica assim, ó, igual no telefone, fica assim, ó, não tem touch. Não é verdade? Então a gente viu tanta coisa acontecer, tanta modernidade, a internet hoje, você consegue fazer uma videoconferência. Nossa, eu estou com tanta saudade do meu irmão, da minha filha, do meu neto, que está, sei lá, estudando no exterior. Faz ali na internet, pá,
Todo mundo tem Wi-Fi em casa, aqui só tem bacana. Ligou, pá, e você está falando, gente. Eu estou imaginando um dia que ele vai falar assim, pô, chegou minha pizza, espera um pouquinho. Aí chega com a pizza, faz assim, igual na TV. Quer um pedaço? Passa assim, eu pego do outro, valeu, obrigado. Sabe, ó, toma aí, para pagar a pizza. Eu estou imaginando isso. Então a gente já viu tanto avanço, tanta coisa acontecer, tanta modernidade. E, meus irmãos, se a gente se desenvolve materialmente, a gente desenvolve moralmente. Só que, ao que eu estou dando foco, ao que eu estou dando atenção, qual o nível meu de comprometimento com a missão que eu assumi, com a prova que eu escolhi no mundo espiritual? Esse é o grande X da questão. Eu já estou com 52 minutos no meu relógio, mas você que vai me dizer quanto tempo eu tenho. Tenho 4, tá vendo? Porque eu sabia que eu tinha dado mole naqueles que eu não comecei a cronometrar. Então, gente, eu já vou ficando próximo de encerrar, porque tinham muito mais perguntas no Livro dos Espíritos. É porque eu falo demais, desculpem. Mas, em essência, gente, a gente não pode esquecer, puxando a sardinha, como é que é? A brasa para a sardinha, né? Puxando a brasa para a sardinha, não minha, mas, de novo, apesar de estar falando do Livro dos Espíritos, puxando a brasa para a sardinha do Evangelho, dei uma olhadinha, capítulo 4, lição 25, necessidade da encarnação, para a gente poder refletir do porquê nós aqui estamos. Os livros de escola, estudos sociais algum tempo atrás, o SPB em outro momento, eu não sei como é que está agora. Eu demorei para entender no livro da minha sobrinha onde é que tinha, porque eu lembro que na escola a gente tinha a reflexão do que eu sou, por que eu estou aqui, por que a gente vive em sociedade, a ideia de civismo, moral e cívica. Não é verdade? Não tem muito, mas na doutrina espírita ainda tem ali. Necessidade da encarnação, por que a gente encarna? E aí eu volto de novo, ali é o meu guia de cabeceira, capítulo 5 do Evangelho, capítulo 5 inteiro. Bem-aventurados os aflitos, meus irmãos. Refletindo sobre o tema, analisando, estudando, não concordando ou não aceitando, mas lendo e refletindo o que muitos espíritos mais antigos, mais experientes, mais vividos, trazem para a gente reflexões sobre cada uma das aflições, se não todas, uma boa parte, que passam por todas as nossas existências, para que a gente comece a refletir que, primeiro, Deus não tem culpa de nada, Deus nos ama. As dificuldades de hoje é misericórdia, mesmo que eu não entenda. Eu estou no mundo de provas e expiações para me melhorar, para evoluir, para me desenvolver. Mas dói, Jonatas, que remédio que é bom? Há 1 semana e meia atrás eu tive com uma sobrinha internada para dar um suporte para minha irmã e meu cunhado, fiquei lá uma noite com ela. E aí eu lembro que ela tinha alguns momentos ali, a cada momento aferição de pressão, temperatura, uma injeção, coleta de sangue. Aí na hora que vai, daqui a pouco a enfermeira, vou ter que tirar um pouquinho do seu sangue. Ela, não quero. Eu olhava para ela assim e falava, vem cá, ela vai tirar seu sangue todo? Não, tio, mas dói. Vem cá, você disse não quando ela veio te dar o remédio? Você disse não quando ela veio aferir sua pressão? Você disse não quando ela veio trazer a comida? Não, né? Então, a injeção, coleta de sangue, é o remédio amargo que tem que ser consumido. Só fazendo esses exames para saber se você está bem, para uma hora você ir para casa. E a experiência humana é isso. O atrito é isso. A dor é isso. A dificuldade é isso. Reflitamos a respeito, meus irmãos. Se a gente ainda está doendo, eu não estou aqui para dizer como a gente tem que, como cada um de vocês tem que viver, que a dor é menos ou mais, quem sou eu para isso? Mas que nós possamos olhar para as dificuldades que surjam, entendendo que, primeiro de tudo, mesmo que eu não entenda, Deus é Pai, Deus não é injusto, suas leis não são injustas. Eu posso não ter todas as explicações, mas que eu comece a trabalhar em mim, que é algo que eu preciso lidar. Se eu posso resolver, eu resolvo. Se eu não posso resolver, que eu trabalhe em minha resignação e que eu seja racional para entender o que depende de mim e o que não depende. E pensando sempre na fé que a gente precisa trabalhar e desenvolver na gente, na vontade do Pai, na misericórdia divina. Agradeço a vocês mais uma vez pela oportunidade do encontro, pela atenção, pela paciência, muita paz e até a próxima. Nós aqui agradecemos ao nosso irmão Jonatas.
pela sua disponibilidade em atender ao nosso convite e aqui vir trazer a sua mensagem, o seu estudo, acrescentando cada vez mais a todos nós. Cada dia que viemos aqui, ouvimos um palestrante diferente, um tema diferente, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Mas chega à conclusão que ainda tem tanta coisa para aprender. Mas vamos lá, somos jovens, todos jovens e eternos, né? Então, temos todo o tempo do mundo. Nosso muito obrigado ao nosso irmão Jonatas. Leva o abraço da Casa do Caminho a todos. E assim, dando prosseguimento, nós vamos aos nossos passos. Senhor Jesus, és o meu protetor, a tua luz, os meus passos sempre guiou. Amado Mestre, és a esperança eterna, Rei de nossas esferas, nosso maior defensor. Neste momento sublime, venho te pedir que a tua luz me ilumine, agora e no porvir. Assim terei confiança em cada passo que dou, eternamente serei devoto do seu amor, eternamente serei devoto do seu amor. Jesus, querido amigo, amado Mestre, companheiro de todas as horas, tamanha alegria que invade a todos nós por podermos ter participado de um novo encontro contigo e com esses amigos benfeitores a teu serviço. Quão gratificante é poder chegar à tua casa mais uma vez e aqui sermos recebidos, afagados, acalentados, apacentados nas nossas angústias, sofrimentos, dificuldades e dúvidas. Quão enriquecedor é poder termos ouvido a mensagem aqui trazida pelo nosso irmão Jonatas, que muito acrescentou a todos nós. E para ele, rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. E por isso, Jesus, são muitos os motivos para agradecer.
Sim, precisamos exercitar a gratidão todos os dias, a todo instante, principalmente diante das dificuldades. Nada somos, nada fazemos sem a tua misericórdia, sem a tua bênção, sem o amparo desses amigos espirituais, os nossos guias protetores, que estão sempre conosco. Sim, temos essa certeza de que não caminhamos sozinhos. Mas tu sabes, Jesus querido, que ainda somos tão principiantes nesta jornada evolutiva, que ainda muito nos falta. Mas o importante é que já iniciamos. Iniciamos e estamos no caminho, mas ainda somos tão vacilantes. E tantas vezes nos falta a fé, a confiança e a certeza de que tudo é possível. Tudo pode ser amenizado na medida em que confiamos na força suprema do nosso Pai. Mas, Jesus, precisamos te rogar sempre, sê conosco nas nossas dificuldades, nos nossos tropeços, para que possamos erguer depois de cada queda, que possamos olhar adiante, deixando o passado, que possamos confiar que diante de nós tu estás nos guiando, nos amparando e nos estimulando a caminhar. Mestre Jesus, nosso governador, o nosso planeta, o teu planeta, passa por situações delicadas. O teu planeta, Jesus, está enfermo, sabemos. Mas tu tens o remédio para todas as enfermidades. Por isso, Jesus querido, abençoe a todos. Mas toque nos corações e nas mentes mais endurecidas daqueles que têm a função de comandar e decidir, para que promovam a paz, façam cessar todo e qualquer conflito e pensem sempre nos mais necessitados. Ampara, Jesus, todos esses nossos irmãos que perambulam pelo nosso planeta, vítima de todas as catástrofes, de todas as guerras, de todos os conflitos. Envolve a todos no teu amor, fortalecendo-os na fé, na coragem e na esperança de dias melhores.
nos cabe rogar também ao nosso querido Ismael, guia espiritual do nosso Brasil. Ampare a todos nós, Ismael. Abençoe o Brasil, fortaleça os brasileiros na fé, ilumine e inspire os nossos políticos, para que possam ter decisões pensando também nos mais necessitados e que possamos desfrutar de dias de paz, harmonia e união. Obrigado ao querido Bezerra, que nos ampara, nos orienta sempre nos nossos trabalhos. Obrigado à querida Mãe Maria Santíssima, que com o seu manto materno abençoa e protege a todos nós. Mas aqui fica o agradecimento maior a Deus, nosso Pai, por mais este dia abençoado que nos foi concedido. Assim sendo, com muita alegria, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa, mais uma vez. E lembrando aquele nosso recadinho que normalmente solicitamos a campanha do quilo, hoje, mais especificamente, o que estamos necessitando para completar as cestas básicas: açúcar, café, leite em pó e farinha de mandioca. Então, aqueles que desejarem trazer, optem por esses mantimentos. Lembrar da nossa campanha também do enxovalzinho de bebê, tá? E lembrar, no próximo sábado teremos a nossa reunião de evangelização e mocidade e a nossa reunião no salão, tá certo? E segunda-feira, apesar de feriado, teremos a nossa reunião de estudo sistematizado, tá bom? Vamos todos na paz de Jesus.